Olá, tudo bem? Então, assim, nós estamos aqui para trabalhar uma reflexão sobre a questão da avaliação da aprendizagem em tempos de aula remota. A avaliação da aprendizagem não é um tema novo, né? É um tema bastante já trabalhado, bastante já instigado. E nesse processo, nós vamos pensar neste momento a questão da avaliação da aprendizagem no viés da aula remota. Como é que eu tenho que olhar para meu aluno em aula remota? Como avaliar a aprendizagem durante o ensino remoto? O uso da tecnologia para aproximar a turma, aplicação de técnicas de avaliação das atividades realizadas em casa, a priorização da avaliação, a qualidade, são essenciais para entender o processo de evolução dos alunos. Vamos partir do princípio do conceito de sociedade odierna. Nesse conceito de sociedade odierna, eu tenho que entender que antes da pandemia nós já estamos vivendo um processo de tecnologias, de conceituação daquilo que, se eu pegar para qualificar, eu vou perpassar o processo antigamente, como era, para aquilo que é hoje. A facilidade da informação, da transmissão de conteúdos, da assimilação e assim por diante. Em tempos de restrição à circulação de pessoas e da busca por medidas para manter a educação em funcionamento, pensar nos processos de avaliação da aprendizagem no ensino remoto é tão importante quanto as demais etapas de preparação à execução das aulas. Então, assim, nós temos que colocar no cabedal daquilo que eu estou trabalhando, não só o processo da higienização, das normativas da OMS sobre saúde e as proteções, mas como a educação como um processo em construção do saber, em um processo no qual o aluno está ali como um sujeito aprendente em tempos dos quais ele não pode ficar parado. E o olhar do educador, o olhar da educação, ela deve ser diferenciada para esse viés. Vamos aqui exemplificar com uma historinha bem interessante. Olha só como a gente pensa e como é que o receptor escuta. Vamos ver o feedback entre o emissor e o receptor. Comprei um cachorro. É mesmo? Ele é grande? Não, não é tão grande assim. Ele tem pelo longo? Não, é pelo curto. E de que cor ele é? Preto e branco, é malhado. Puxa, que cachorro bonito. Então, assim, nessa concepção dessa pequena historinha, nós percebemos que cada pessoa tem uma visão diferenciada da avaliação. Estamos sempre fazendo apreciações sobre o que vemos, o que fazemos e o que ouvimos. O que nos interessa e o que nos desagrada. Nós temos essa reflexão de tudo isso, praticamos avaliação quando estamos em uma fila de banco ou supermercado. Para alguns, o atendimento é rápido, para outros é lento. Fazendo compras, analisamos os preços, comparamos, pechinchamos e decidimos pela compra de algo. Ao assistir um programa de televisão, comentamos a atuação dos atores sobre suas roupas e temas debatidos. As redes sociais e a quantidade de informações devem ser filtradas. Então, pessoal,
nós devemos entender e perceber o seguinte: avaliamos a todo instante, a todo momento. Tudo aquilo que nos chega, nós temos um olhar diferenciado, que nem a historinha que eu iniciei para falar da avaliação. Nesse olhar diferenciado, nem sempre nós concordamos. A realidade de uma situação não quer dizer que é a mesma da outra situação. Mas como é que eu vou olhar esta realidade? Como, por exemplo, o que vincula nas redes sociais? Nós devemos filtrar. Não quer dizer que as redes sociais é inadequada para o processo de avaliação. É adequada quando eu tenho uma adaptabilidade. E como usar as redes sociais hoje para o processo de ensino-aprendizagem? É um ponto bem interessante a ser refletido. Aqui nós temos a avaliação na escola, avaliação educacional, avaliação de currículo. Do outro lado, nós temos a avaliação institucional, avaliação de programas, avaliação de desempenho e avaliação da aprendizagem. Então, para finalmente chegar na avaliação da aprendizagem, que aí nós temos a finalidade da avaliação. Para que avaliar? Diagnosticar, conhecer, refletir, agir, reagir, planejar, replanejar, avaliar para mudar os paradigmas. Então, assim, quando a gente pensa em avaliação da aprendizagem, quando a gente pensa em agir, reagir, planejar, replanejar, as mudanças de paradigmas, nós temos o viés da avaliação como um diagnóstico daquilo que eu pretendo alcançar. Nós sabemos que a avaliação, como a LDB coloca, os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, ele, neste momento, mais do que nunca, nós devemos versar sobre eles. Por quê? Porque nós temos uma realidade distante entre nós, uma separação física, e o sujeito aprendente. Nesta separação física, eu tenho que filtrar o qualitativo, mais do que nunca, pessoal. Porque se eu for ficar apenas tentando reproduzir o aspecto presencial no ensino remoto, a educação não vai atingir o êxito que ela tanto precisa. Tudo começa com uma boa adequação do plano de aula, seguida pela preparação de videoaulas e, por fim, a seleção de materiais e conteúdos qualificados para servir de base ao estudo. A isso aqui, pessoal, nós damos um nome de pré-aula, que eu vou falar um pouquinho sobre ela mais na frente. Mas todo esse trabalho pode não alcançar o efeito desejado se o aprendizado do estudante não estiver sendo acompanhado e avaliado da forma correta. E aqui nós temos a aula segundo Marco Mazeto. É o espaço onde se constrói o conhecimento com a participação de todos e onde se buscam respostas para os problemas do meio onde vivemos. Então, vamos finalmente começar a entender a questão da aula e aquilo que se coloca naquela aula. Nós não temos mais uma aula, temos um horário de aula, mas o tempo de aula, ele diminuiu. E aí, o que é que eu vou pensar nesta aula? Onde, como eu falei para vocês, a aula ela está dividida nesse momento remoto em 3 passos: a pré-aula, a aula e o pós-aula. Na pré-aula, o professor ele vai preparar o material de forma assíncrona para que o aluno possa assistir. Então, ele vai preparar o que é material, se tem vídeos, textos, usar de ferramentas das quais ele não tinha o domínio, ou procurar aprender muitas ferramentas. Nós disponibilizamos cursos, os professores tiveram formações e cresceu muito na internet, nesse período de pandemia, os cursos online de graça
entendeu? Para que a educação não pare. Para que, no momento da aula em si, tem-se que avaliar o tempo de duração da aula online, se é de 30 minutos, 1 hora e meia. A linguagem, pessoal, nós estamos falando para o público geral, e cada professor conhece a sua turma. E nesse ponto você deve falar uma linguagem da qual ele possa vir aprender. O tipo de atividade para que possa ser desenvolvido depois da aula. Então, são 3 pontos preponderantes para a aula em si. E o pós-aula, o processo de feedback, no qual o professor irá marcar um momento posterior online para que os alunos possam tirar suas dúvidas. Porque nesse novo cenário, o que é que nós temos? Que a aprendizagem, ela constitui-se em um processo contínuo e dinâmico, em que se afirma, se constrói e se desconstrói. Nós temos a aprendizagem também como incerteza, com flexibilidade, aceitando novas dúvidas, comportando a curiosidade, a criatividade que perturba, que levanta conflitos. Nós temos nesse ponto, nesse nosso cenário atual, a questão do processo de aprendizagem como incerteza, o processo de ensino-aprendizagem, porque se você ficar, quando as aulas presenciais vão voltar? Gente, nós estamos num momento incerto. Por que é que eu não vou trocar o quando vai voltar o momento normal para aquilo que eu estou vivenciando neste exato momento? Se neste exato momento eu estou vivenciando a experiência de assistir uma aula pela internet, de fazer os textos, de criar a tão famosa autonomia que os alunos sempre queriam, que a escola quer e que todo o contexto educacional quer, vamos tentar absorver deste momento o melhor para o nosso crescimento como profissional, para que os nossos alunos possam entender e absorver daquilo que nos foi colocado neste exato momento. Desafio às instituições escolares. Quais são os principais desafios que as instituições escolares irão desempenhar neste exato momento? Nós temos que ter em mente o seguinte: todo professor, ele pensa assim, pessoal. Eu queria muito que meu aluno fosse que nem na época que eu que eu fui aluno. Eu fazia minhas atividades corretas, não precisava de ninguém. Vamos para um detalhe que a gente está esquecendo. As pessoas que chegam no ensino superior, a educação básica, ela é obrigatória e gratuita. O ensino superior, as demais etapas da educação, é para quem tem plena capacidade. E nós sabemos que das pessoas que chegam no ensino superior e daquelas que saem do ensino superior e entram nos programas de pós-graduação, o estrito sensu, mestrado, doutorado e pós-doutorado, é uma pequena parcela da população. Dessa pequena parcela da população, quem já fez tudo isso aí, sabe o quanto que o aluno ele tem que ter essa autonomia, essa disciplina de poder estudar, de saber que ele quer aquele mestrado, que ele quer aquele doutorado, que ele quer aquele pós-doutorado. Quem conhece a realidade do mestrado, do doutorado e do pós-doutorado e querer comparar a realidade da educação básica é muito diferente. Também da educação superior, também é diferente. Mas a gente tem que pensar o seguinte: eu não tenho que pensar como eu. Aí a gente vai desenvolver o processo de empatia. Colocar-me no lugar do outro. E nesse viés, eu vou entender que aquilo que eu pesquisei, a linha de pesquisa que eu fiz, o meu doutorado, o meu pós-doutorado, ela vai me dar um subsídio para que eu possa aprender. Bem como interagir com as formações continuadas, daquelas das quais a gente não sabe, porque todo mundo sabe que nós nunca paramos de aprender, nós não detemos o conhecimento. Partindo desse princípio, vamos analisar o seguinte ponto,
que nós estamos imersos em gerações. Em gerações, segundo a entrevista cedida pela psicóloga Vanessa Vieira Beraldi, pela revista Tutores, nós temos 4 ou não, 5 tipos de quê? De gerações. Nós temos os Baby Boomers, que é de quem nasceu em 1946 a 1964. Nós temos a geração X, que é de 1960 a 1980. Nós temos a geração Y, quem nasceu entre 1980 a 2000. A geração Z, quem nasceu em 1990 a 2010. E a geração Alpha, quem nasceu a partir de 2010. Então, juntando todas essas gerações numa sociedade onde o nosso público ele está em cada geração dessa, eu não tenho que pensar num processo de ensino-aprendizagem, numa avaliação pautada naquilo que eu aprendi como eu, educador, mas partindo do contexto geral da sociedade. Então, vamos começar a entender. Por isso que eu falo que as formações continuadas, elas são importantes. Porque você vai, se você tiver uma resposta, se você tiver 100% de alunos aprovados com rendimentos altos, você ainda precisaria fazer uma formação continuada, quiçá os grandes números de reprovação, de evasão e assim por diante, onde as pessoas que estão nesse multiverso estão sendo perdidas. Então, vamos ver aqui as características de cada uma. Da primeira geração, características: forte trabalho ético, autossuficientes, competitivos e comunicativos. Principal produto tecnológico: a televisão. O meio de comunicação: o telefone. 85% possuem celulares. 65% possuem computadores. 7% possuem leitores de e-book. 4% possuem tablets. 34% chegam à internet para comparar durante uma compra. Está sempre olhando a internet se realmente vale a pena ou não comprar. 20% acreditam que as redes sociais afetam como as pessoas nos veem. 12% acreditam que é apropriado navegar na internet e trocar mensagens de texto durante expedientes de trabalho. Então, assim, essa é a característica da primeira geração, dos baby boomers. E como é que a gente deve olhar para essa característica e saber como é que eles pensam. Na segunda geração, que é a geração X, nós temos o quê? Eles são adaptáveis, empreendedores, pensadores, independentes, céticos e pragmáticos. O principal produto tecnológico é o computador pessoal. Meio de comunicação, e-mail e telefone. 92% possuem celulares, 69% possuem computadores, 63% possuem console de videogame, 5% possuem leitores de e-book, 5% possuem tablets, 45% checam a internet para comparar valores durante uma compra, 23% acreditam que as redes sociais afetam como as pessoas nos veem, e 14% acreditam que é apropriado navegar na internet e trocar mensagem de texto durante expediente de trabalho. Agora vamos para a terceira geração, que é a geração Millennium, Y, conhecida como a Millennium. Versados em tecnologia, são diversos, criativos, flexíveis, confiantes e altamente tolerantes. Principal produto tecnológico: tablet, smartphone. Meio de comunicação: redes sociais e aplicativos de mensagens. 95% possuem celulares. 57% possuem computadores. 63% possuem console de videogame. 5% possuem leitores de e-book. 5% possuem tablets. 56% checam a internet para comparar valores durante uma compra. 31% acreditam que as redes sociais afetam como as pessoas nos veem. E 18% acreditam que é apropriado navegar na internet e trocar mensagem de texto durante o expediente de trabalho. Agora vamos para a geração Z, que é a
o do pessoal que chamava-se de nativos digitais. Autoconscientes, são inovadores, intelectualmente educados, ainda mais diversos que há milênios e querem fazer a diferença. Principal produto tecnológico, VR, AR, impressoras 3D e carros automáticos. Meios de comunicação, dispositivos móveis e smartwatches. 74% já utilizaram AR, 41% já utilizaram VR, 42% acreditam que as redes sociais afetam como as pessoas nos veem, 6% acreditam que é apropriado navegar na internet e trocar mensagens de texto durante expediente de trabalho. E, por fim, a geração alfa, que é o nascido após 2010 até os dias atuais, não existe mais separação entre o digital e a vida real. Isso faz com que tenham novas formas de se relacionar, de aprender e de experimentar o mundo à sua volta. Ter nascido de pais mais velhos, em geral em unidades familiares menores, com lares com somente um filho. Eles querem inventar, interagir e se conectar sempre. Em geral, são crianças atentas e observadoras. Então, pessoal, fazendo uma mesclagem dessas 5 gerações, o que é que a gente pode perceber? Que nós estamos interagindo com as 5 gerações ao mesmo tempo. Com exceção da 5ª geração, que é os nascidos em 2010 em diante, no caso da educação do ensino médio, da realidade da educação profissional. Mas interagir com essas gerações, saber o que eles pensam, saber o que eles articulam, saber como articulam, é imprescindível para que eu possa pensar e mensurar o meu processo avaliativo e diagnóstico do meu aluno. Então, desenvolvimento de competências. Vamos lá. Nós temos os pilares da educação, segundo Jacques Delors. Aprender a conhecer. Pessoal, nós devemos e precisamos nos conhecer. Primeiramente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem 2 coisas chamadas a síndrome de Gabriela e a síndrome de Poliana. Se alguém já conhece a síndrome de Gabriela e a síndrome de Poliana, muito bem. Para quem não conhece, eu acredito que seria bom pesquisar, porque isso atrapalha muito a convivência sua com outras pessoas. Como, por exemplo, na síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, e para sempre eu vou estar assim. Na de Poliana, o mundo é perfeito, não existe coisas ruins, só existem coisas boas. Nós somos sujeitos adaptáveis. Nós devemos desenvolver conosco um sentimento de pertença onde a gente está inserido. Porque se eu não desenvolver sentimento de pertença e que as pessoas são diferentes da gente, eu não vou ter um trabalho de qualidade. Então, primeiramente, eu tenho que me conhecer. Nós não nos conhecemos. Por quê, pessoal? Porque aprender a conviver é um dos pontos muito importantes e difíceis. Eu tenho um currículo muito diversificado. Minha experiência maior é no ensino superior. Eu tenho 10 anos de efetivo exercício no ensino superior. Então, assim, mas eu tenho experiência no ensino infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino tecnológico, entendeu? Mas a minha experiência maior é no ensino superior. E aprender a conviver, para mim, e eu digo isso para vocês, é muito importante. Porque não vai existir o emprego perfeito. Não vai existir as pessoas perfeitas. Não espere que quando você chegar lá, as portas vão se abrir e todo mundo vai lhe amar. Cada pessoa tem os seus diferenciais. Nós temos pessoas fáceis, pessoas difíceis, pessoas não tão... pessoas mais do que difíceis. Mas nós devemos respeitar e interagir com as pessoas para chegar num denominador. E não pegar aquilo como pessoal para depois gerar um problema, entre outros problemas da saúde mental, chamado síndrome de burnout. Então, assim, eu não vou achar, quer seja empresa pública, quer seja empresa privada, um emprego perfeito para o meu
conhecimento e meu crescimento. Aprender a fazer, porque se eu desenvolvo essas duas habilidades, eu vou aprender a fazer minha dinâmica de trabalho, minha forma de ser, de estar, de agir, para finalmente eu aprender a ser o profissional que eu preciso no mercado de trabalho. O profissional que vai estar ali trabalhando sem julgamento. Sem julgamento. Eu vou estar ali ouvindo as pessoas, dando o melhor de mim, para que eu possa ser a pessoa que eu preciso para o objetivo da educação, o objetivo que eu estou desempenhando. E aí, pessoal, eu construo a minha cidadania. Então, constrói-se um cidadão baseado nesses 4 pilares da educação. Então, face a este panorama, qual é o papel da escola? Nós vamos aqui para 2 perguntas bem interessantes. 2 afirmações, quer dizer. Compreender que o conhecimento se baseia na busca de relações que ajudem a compreender o mundo em que vivemos a partir de uma dimensão de complexidade. E segundo, utilizar estratégias que superem a compartimentação disciplinar para abordar e investigar problemas. Então, assim, pessoal, nós temos 2 pontos imprescindíveis, dos quais nós temos que compreender algo e, além de compreender, eu vou criar estratégias e alternativas para que eu chegue a um denominador comum. Porque se eu não conseguir compreender e criar essas estratégias, eu não vou conseguir atingir aquilo que eu procuro, que eu proponho para a instituição. Então, assim, vamos aqui a educação e os desafios contemporâneos. Construir um novo olhar. A investigação, a documentação, a análise, a interpretação, a crítica, a síntese e a ação. Se eu começar a me direcionar e construir um novo olhar sobre esses pontos preponderantes, eu vou partir da seguinte premissa: daquilo que eu sabia, daquilo que eu achava, para aquilo que eu não achava, para aquilo que eu concretizei, que eu realizei. Vamos supor, todo aluno, todo ser, ele tem uma ideia preconcebida sobre qualquer assunto. Mas eu tenho que partir dessa ideia preconcebida e formular outras ideias. Nós sabemos que a gente desenvolve algumas concepções. E nessas concepções, se eu conseguir juntar a documentação, a síntese, a análise, a crítica, a ação, a interpretação e a investigação, eu vou conseguir chegar na transformação social que a gente pretende ter. Então, planejar tendo como alicerce os processos avaliativos, que a avaliação, em suma, ela vai trabalhar a realidade para que, sobre medida, ela chegue a um julgamento. Cada realidade é diferenciada, como, por exemplo, minha última experiência profissional foi no estado do Amazonas. A realidade nossa lá climática, nós temos o mês de junho como férias escolares por conta do boi de Parintins, entendeu? Então, assim, o estado do Amazonas inteiro volta-se para esse dia. E aí, as questões climáticas e assim por diante. Ou seja, a realidade de cada lugar, ela é imprescindível para que eu possa avaliar e contextualizar aquilo que eu quero trabalhar com o meu aluno. A avaliação deve partir da realidade e a ela retornar para transformá-la. Se não realizar esse processo, não pode ser considerada como tal. Sua razão de ser terá deixado de existir. Segundo Silva Valente. Então, nós devemos sempre pensar e prezar a avaliação no seu sentido etimológico de ser e de existir, para que a sua razão não fique sem um sentido, sem um fundamento. Ou seja, o que avaliar e por que avaliar. Vamos aqui contextualizar a avaliação na situação internacional.
As avaliações são desenvolvidas com o propósito de comparar o desempenho dos estudantes de diversos países. Vamos lá. Nós temos o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos. Nós temos o EI, que é o Programa Mundial de Indicadores Educacionais. E nós temos o LICE, que é o Laboratório Latino-Americano de Qualidade da Educação. Agora, no contexto macro, nós temos a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, o Exame Nacional de Desempenho do Estudante, o ENAD, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, que é a Prova Brasil, e o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. E aí, no contexto local, nós temos o seguinte: a legislação emanada dos Conselhos Estaduais de Educação, as características culturais do entorno social, a experiência educacional da instituição e a elaboração ou reelaboração curriculares dos projetos políticos. Então, assim, nesse contexto, nós temos o seguinte, pessoal: o nosso projeto pedagógico. Nós temos a avaliação do espaço escolar, como está o espaço escolar num todo, a avaliação dos cursos, a avaliação das disciplinas, a avaliação dos professores e a avaliação dos funcionários. Então, tudo isso está em volta naquilo que o contexto local está pedindo nesse exato momento. Ou seja, todos nós dependemos um do outro para chegar ao objetivo. O ensino e a avaliação, caminhos cruzados. Nem sempre nós conseguimos o nosso objetivo apenas com o processo de ensino. Não quer dizer que eu vou usar o processo de ensino atrelado ao processo de avaliação. Eu vou fazer uma equiparação e vou avaliar aquilo do qual eu posso empregar neste momento. Mas precisamos conhecer, primeiramente, o processo de ensino e de avaliação. Na pedagogia tradicional, nós temos o quê? A ênfase nos conteúdos, como é a avaliação, vigiar e punir. Na pedagogia nova ou renovada, nós temos o ensino, a ênfase nos métodos, como é a avaliação, acompanhar e acolher. Na pedagogia tecnicista, nós temos a ênfase nos objetivos, como é a avaliação, verificação do alcance dos objetivos. Na pedagogia sociocultural libertadora, libertária, histórica, crítica, nós temos o ensino, com ênfase no contexto, e a avaliação, nós temos o quê? A possibilitar a formação do cidadão crítico transformador. E na pedagogia das competências, nós temos o ensino no mundo do trabalho e a avaliação, verificar o desenvolvimento de competências. Nesse processo, pessoal, de ensino e avaliação, é que nós precisamos conhecer o ensino para que eu possa trabalhar a sistemática de avaliação. Então, vamos aqui. Diferentes significados atribuídos à avaliação. Avaliar é ser justo, objetivo. Avaliar é acompanhar, amar. Ênfase no ratio ou ênfase nos fatos. Modalidade somativa, modalidade formativa. Notas, teste, verificação, controle. Descrédito na nota, nas normas, no controle. Então, é interessante e imprescindível a gente observar o processo de avaliação. Então, a avaliação como julgamento, como acolhimento, como razão, para depois como sensibilidade, porque eu tenho que olhar para o meu aluno, como eu falei no início, com a empatia, a capacidade de me colocar no lugar do outro. Se eu não conseguir olhar e desenvolver essa empatia, eu não vou conseguir saber o que avaliar, como avaliar, para que avaliar e de que forma avaliar. No ensino remoto, nós devemos avaliar todo o ciclo de aprendizagem, usar instrumentos variados de avaliação e priorizar a avaliação qualitativa que eu elenquei no início da fala. Então, seria como avaliar no ensino remoto. Avaliação das aprendizagens. Objetivos. No ensino infantil e nas séries iniciais e finais do ensino fundamental, nós vamos trabalhar basicamente os objetivos. Por quê? Porque na educação, no ensino médio
E no ensino superior, nós vamos trabalhar competências e habilidades. No ensino infantil, só exemplificando aqui, nós temos a progressão do aluno. Ele passa de uma série para outra, já que nós temos outras habilidades a serem trabalhadas. Então, há algumas técnicas e instrumentos de avaliação. Vamos lá. Nós podemos trabalhar com o estudo de caso, onde eu vou identificar a causa, raiz de um problema. Como seria essa avaliação? Entregar um relatório ou um paper, identificando a causa, raiz proposta pelo professor. Individual ou em pares. Aconselho fazer em pares. É bem mais interessante. Exames de múltipla escolha, responder um questionário sobre um tema, desenvolvido pelo professor, individual com tempo pré-determinado para responder. A pesquisa, elaborar uma pesquisa científica sobre um determinado tema, individual ou em grupo. Apresentações, apresentação de seminários sobre pesquisas ou temas previamente alinhados. Crítica e design. Professor propõe um design, produto, projeto ou proposta, e o aluno deve realizar uma análise crítica sobre esta realidade. Produção e criação de vídeo, um podcast, um aplicativo, um website. Avaliar a estratégia, o design, o conteúdo e o resultado final. A autoavaliação, realizar uma autoavaliação sobre uma atividade entregue pelo aluno. A produção de história escrita ou narrada. O pessoal usa do Storylife para desenvolver a criatividade e apresentar na forma de texto escrito ou áudio produzido. É muito interessante, eu aconselho a fazerem isso. A produção de resenhas, análise crítica individual sobre um tema ou conceito contido em um livro, artigo, texto, etc. Edição do Wikipedia, realizar a revisão de um conceito contido na Wikipedia Mundial. Vamos muito trabalhar essa questão do copia e cola. O material de ensino, criar cartilhas, aulas, roteiros escritos, videoaula, histórias em quadrinhos, material ilustrado sobre um tema proposto. O exame oral online, prova online individual ou em pares sobre temas a serem estudados previamente. Competições patrocinadas, propor desenvolvimento de atividades de gamificação colaborativas, utilizando, como por exemplo, o Kahoot, o Sócrates, o Plickers, games, entre outros, sobre um tema proposto. É muito interessante essas competições, pessoal. Elas fazem show numa sala de aula. E aí a gente vai pegar para o contexto desse show e aplicar na avaliação. Análise de banco de dados. Disponibilizar um bom banco de dados ao aluno, estabelecer metas a serem alcançadas pela análise dos dados e produção de material com resultados, gráficos, planilhas, relatórios e conclusões. Com tudo isso, pessoal, nós vamos ter em xeque alguns conceitos, como, por exemplo, do diagnóstico eu vou ter o quê? A causa e o efeito. Por quê? Porque eu tenho a avaliação como um processo diagnóstico. Nesse processo diagnóstico, eu vou ter o quê, pessoal? Eu vou identificar o desinteresse do aluno pela escola, os danos em seu autoconceito. Eu posso impedir que ele tenha acesso ao conhecimento por julgar-se incapaz, que é o que a instituição não quer. Eu posso restringir, a partir daí, suas oportunidades de participação social. Eu posso limitar sua perspectiva de vida. Então, com esse diagnóstico, eu posso ter essa causa e esse efeito no meu alunado, viu, pessoal? Então, através da avaliação, distinguimos ensino e aprendizagem. Então, é muito interessante, a charge por si só, ela já se explica. Finalidades da avaliação. Não tem a finalidade como nota, aprovar, reprovar, autoridade, disciplina, interesse e atenção. E sim, diagnosticar o que o aluno não sabe e por que ele não sabe. Eu tenho que fazer esse diagnóstico do que não sabe e por que é que ele não sabe. Onde é que está o problema? Então, a quem a avaliação avalia? Ele avalia o processo de ensino e aprendizagem entre o educador e o educando. Então, maneiras de avaliar, pessoal, olha. A participação em sala de aula, quais são as competências a serem trabalhadas? A disciplina. A interação na resolução de exercício, a colaboração. Leitura prévia, desenvolver raciocínio lógico. Entrega de atividades, cumprimentos de prazos. Conhecimento adquirido, avaliação formal. A apresentação de seminários, capacidade de pensar e trabalhar em equipe. Conceitualização, desenvolver raciocínio lógico.
resenha de um artigo, desenvolver raciocínio crítico, análise de um instrumento de caso, desenvolver raciocínio crítico, e autoavaliação, desenvolver a autocrítica. A gente pode atribuir uma nota de 0 a 10. Então, vamos diferenciar, pessoal, a avaliação é um processo ético em busca de sucesso. Qual é a busca que o docente pretende atingir? Avaliar conteúdos transmitidos ou avaliar o conhecimento construído? Então, a gente preza pelo o conhecimento construído entre os pares. E a autoavaliação, que a gente deve fazer sempre. Como está a qualidade das nossas entregas? Como nos sentimos acerca do nosso envolvimento e engajamento com a aula? Estamos nos empenhando na resolução das atividades propostas? Adquirimos conhecimento? Como foi minha percepção acerca do aprendizado da matéria? Então, tem que fazer essa autoavaliação, que é o feedback para saber como é que está o nosso aluno. As habilidades de ensino, pessoal, nós temos o seguinte: o professor preso ao conteúdo e ao material didático. Inclusive, nessa concepção, algumas instituições, alguns estados já estão até trabalhando concursos públicos, que eu já fiz alguns deles, onde o professor ele não podia levar o recurso, ou seja, ele era o recurso. Porque um slide fica muito cansativo numa apresentação. Então, está se priorizando ultimamente em bancas de concurso público, que é para levar no contexto geral a questão do professor ser o próprio recurso. Por quê? Porque eu vou olhar o aluno como sujeito da ação e construção do conhecimento. Então, eu pretendo despertar curiosidade, estimular o raciocínio, a habilidade de questionar. Por quê, pessoal? Porque nós devemos sempre pensar que, questionando, eu vou saber entender o porquê de algumas situações. Proporcionando feedback esclarecedores, promover o desenvolvimento intelectual e estimuladores. Então, a educação internacional, ele tem esse propósito, não só internacional, né? Partindo desse princípio, nós temos o quê? No contexto geral para chegar ao contexto local. Nós temos as habilidades de reforço positivo, que é elogios, aceitação de novas ideias, o negativo, a crítica, a representação, rejeição de suas ideias, acertar merece elogios, errar merece atenção e elogios, viu, pessoal? Agora fale um pouco de suas incertezas, temores, dificuldades encontradas ao assumir uma sala de aula no ensino remoto. É bem importante que o aluno, nesse momento, o professor, nesse momento, ele fale, ele pense consigo, essa fala, ela é intrínseca, né? Quais são os seus maiores temores? O objetivo do ensino remoto não é lotar o professor de conteúdos, deixar o professor com muitas tarefas, mas sim enaltecer o conteúdo daqueles professores, proporcionando uma aprendizagem diversificada e diferenciada. E as características de um instrumento de avaliação eficaz. Quando ele é válido, ele mede efetivamente aquilo que se pretende medir. Quando ele é fiel, as mediações subsequentes conduzirão a resultados semelhantes. Quando ele é prático de aplicar, quando ele tem instruções fáceis de compreender e uma linguagem adequada. Quando ele é simples, quando ele conduz a respostas objetivas, não demasiado extenso. E quando ele é econômico na concepção, no desenvolvimento, ou aquisição, na aplicação, no tratamento e análise dos dados. Então, pessoal, aqui são as referências consultadas e meu muito obrigado por este momento que eu estou compartilhando com vocês o processo de avaliação no ensino remoto. A todos, tudo de bom e qualquer coisa estamos à disposição. Eu sou Elan, pedagogo do IFTO Campus Lagoa da Confusão. Muito obrigado.